Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar nesse lugar maravilhoso, na presença do Senhor Jesus. Estou um pouco enfermo, mas quando veio o convite eu disse, não, eu tenho que ir anunciar a palavra do Senhor Jesus, que é isso, a missão que Ele nos deu, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Abram vossas Bíblias no livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 12. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Na verdade, a palavra que eu estava preparando hoje para trazer era totalmente diferente dessa. Eu até disse, minha mãe, antes de eu vir para cá, de tardezinha, ela disse, Isaac, vai estudar uma palavra para tu levar. E eu disse, mas mãe, sempre que eu estudo, quando eu chego lá, Deus já me dá outra. E ela disse, não, mas vai, é bom. Aí eu fui, meditei um pouco, e quando eu cheguei aqui, Deus já me mostrou outro rumo para se tomar. A minha tradução vai estar um pouco diferente, mas o significado é o mesmo, que diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. E ele mandou buscá-lo e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge, pois é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu em meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Lendo por esses dois versículos, não entendemos muito sobre o que está acontecendo de fato. Conseguimos compreender que aqui fala de um profeta, até o mesmo livro tem o nome dele, Samuel, e diz que ele vai ungir uma pessoa que era ruivo, de baixa estatura, mas de boa aparência. E para entendermos é necessário vermos o contexto da história. A quem essa palavra se refere é chamado de Davi. Um menino pequeno, baixa estatura, como aqui diz, ruivo, de bela aparência, que era pastor de ovelhas, que vivia nos campos, cuidando de ovelhas. Só que Deus chega para Samuel, um dos juízes de Israel. E Deus chega para Samuel e diz, pegue o chifre de azeite e parta para Belém, pois lá eu irei te designar para ungir um novo rei para Israel. Mas Israel já tinha um rei. E esse rei tinha por nome de Saul. Deus tinha escolhido Saul. Deus escolheu ele quando ele estava atrás das jumentas do pai dele, que tinham se desgarrado do curral. E Deus usa o mesmo profeta chamado Samuel. E diz que Deus iria escolher Saul para se tornar o primeiro rei de Israel. E Samuel vai e unge Saul como rei. E Saul começa o seu reinado sempre, em todo momento, na direção de Deus. Só que Deus manda ele fazer algo que era matar o rei da guerra que eles iam enfrentar. Eles iam para uma guerra. E Deus disse que era para eles matarem o rei inimigo e aniquilar todo o rebanho daquele reino. E Saul não fez isso. Saul deixa o rei vivo e pega o rebanho daquele rei para si. E Deus olha para isso e fica indignado e manda Samuel ir até Saul e dizer que os dias dele já estavam contados para Deus. E que Deus ia erguer um novo rei. E acontece que Deus diz a Samuel que era para ele ir para Belém. E ele vai. E Deus designa ele para uma casa de um homem chamado Jessé.
O homem que tinha bastante terras, tinha bastante condição financeira. E quando Samuel chega naquele local, ele fala a Jessé o que Deus tinha mandado. Ele está ali naquele momento. E Jessé começa a apresentar os seus filhos para Samuel. Ele apresenta Eliabe, Samar, e apresenta todos os seus filhos para Samuel. Todos eles de boa estatura, alta estatura, serviam a Israel, ao exército de Israel. Eram todos prestativos. E Samuel olha e diz: é esse aqui que Deus vai escolher. É esse aqui que deve ser o rei. E Deus chega em Samuel e diz: não é esse. O homem pode ver a aparência, mas o Senhor vê o coração. A Bíblia mesmo vai dizer que Deus tratava Davi como um homem segundo o seu coração. E depois de Jessé ter apresentado todos os seus filhos para Samuel, Samuel diz: não é nenhum desses. E pergunta: você tem algum outro filho? Aí Jessé se lembra: tem um, é pequenininho, é o mais moço. Está lá no campo, cuidando das ovelhas, tocando um instrumentinho de algumas cordas. E Samuel diz: mande chamar. Aí Jessé diz: vamos se assentar à mesa e comer. Aí Samuel diz: não, eu só me assentarei à mesa quando ele vier. E Davi chega, sem saber na verdade o que era de fato. E acontece que Samuel unge aquele menino. Só que tinha um problema, porque o reino de Israel já estava sendo governado por um rei chamado Saul. Aí aqui, a esse ponto da história, é quando eu pergunto a Deus, Deus me mostrando. E eu pergunto a Deus: mas Deus, o que o Senhor quer revelar nessa palavra? Como já foi dito aqui por o pastor Maciel, uma palavra bastante curta na verdade, mas que tem um significado extremamente grande: adoração. Enquanto os irmãos de Davi estavam em um campo de batalha honrando a nação, enquanto eles estavam fazendo bem para a nação, todo mundo apoiava eles, pois eles estavam ajudando aquele povo. Deus estava de olho, era num pequenininho que estava adorando a Deus todo dia, pastoreava as ovelhas, pegava uma harpa, um instrumento de poucas cordas, e ia tocar, adorar a Deus. Enquanto Samuel olhava e via a aparência dos filhos de Jessé, altos, fortes, Deus estava de olho, era num pequenininho que para aquela família não significava praticamente nada. Para aquelas pessoas não significavam praticamente nada. Era só um pastor de ovelhas. Era só um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. A profissão mais comum da época. E Deus escolheu um simples menino para torná-lo um rei, um governador de uma nação. E aí onde Deus diz de novo: o homem pode até ver a aparência, mas eu vejo o coração. Não vejo somente o coração, quando também vejo a maneira que ele me adora. Como também vejo a maneira que ele me adora, a maneira que ele me busca. Deus poderia ter escolhido qualquer um de Israel,
Mas ele escolheu Davi porque ele adorava ele em espírito e em verdade. Davi teve as suas falhas, teve, como todo ser humano. A Bíblia diz que só Deus que não peca, mas o resto do ser humano tudo em peca. E mesmo Davi sendo pecador, mesmo Davi sendo falho, Deus ainda escolheu ele. Uma pessoa que praticamente não significava nada. Uma pessoa que praticamente não era vocacionado a nada. Que não teria um futuro bom. Não teria um futuro promissor, só cuidar de ovelhas. E Deus escolheu ele para se tornar um rei. Aí é aí onde acontece. Outro fator que é importante para Deus usar, para Deus levantar uma pessoa, é a espera, é o tempo. Tem que esperar. Israel já estava sendo governada por um rei chamado Saul. Davi não poderia simplesmente causar uma guerra, pois ele era ainda muito novo. Aí Deus vai e diz: tenha calma, ainda não chegou sua hora. Eu vou te pegar e vou te capacitar. Aí Deus começa mandando adversidades na vida de Davi. Enquanto ele estava no campo, surge um leão, surge um urso. E Deus capacita Davi para que Davi matasse eles. E aquilo era só Deus preparando Davi. Até que chega um ponto que um exército, que tinha por nome Exército dos Filisteus, reino da Filístia, o reino mais poderoso da época, que tinha mais poder econômico e militar da época, decidem atacar Israel. E eles decidiram atacar Israel. E eles decidem usar uma das peças mais fundamentais, uma das armas filisteias mais letais da época: gigantes. Esses gigantes são citados no livro de Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus expulsa Lúcifer e os anjos que acompanhavam ele do céu, a Bíblia diz que esses anjos que caem com ele criam a aparência humana e começam a se relacionar com as mulheres dos homens que Deus tinha criado. E a Bíblia diz que desse relacionamento surgem pessoas, homens de alta estatura, gigantes, com força extremamente alta. E surgem esses gigantes que tinham por nome de Anaquins. E eles começam a dizimar completamente o povo, principalmente os hebreus. Isso vai estar citado lá em Josué. Quando Josué chega lá na grande terra, Canaã, uma terra que mana leite e mel, e lá eles têm medo porque ao chegar na cidade, numa das cidades lá, mandam alguns espiões, se deparam com muitos e muitos gigantes. E esses gigantes, de certa forma, eles se aleiam com a Filístia. E o mais forte entre todos eles decide ir para essa batalha contra Israel, que tinha por nome de Golias. E Golias decide ir nessa batalha. E quando ele chega no vale, olha, no vale. A prova estava onde? Estava no vale. A Bíblia diz que o exército filisteu se acampa próximo ao vale. E Golias chega nesse vale e desafia algum guerreiro israelita que fosse corajoso para o enfrentar. E Golias começa a debochar do Deus do povo de Israel. Se esse Deus é tão forte, porque um de vocês não vem aqui e me enfrenta? E o povo com medo, por ele ser muito alto, por ele ter grande estatura.
E eles decidem não ir. E ele passa bastantes e bastantes dias provocando o povo de Israel. Até que os irmãos de Davi estavam nessa batalha. Aí Jessé chega para Davi, cuidando lá de ovelhas, e diz: ei, filho, pegue esses pães e levem para seus irmãos, porque eles estão em batalha, para eles se alimentarem. E Davi pega os pães e vai. A Bíblia diz que Davi, ele carregava uma arma que hoje em dia não se ouve falar muito. O nome dela era funda, uma arma que é praticamente do jeito de uma arma hoje que conhecemos como estilingue. Só que ela não tem o cabo para a pessoa segurar, é só a parte da liga e do couro que tem assim na ponta. E era conhecida que a pessoa segurava nas duas cordas, de uma ponta à outra da corda. Quando girava, ela soltava uma das pontas e a pedra era arremessada. Só que a funda, ela era uma arma não muito eficiente. Ela era uma arma, de certa forma, que não tinha uma precisão boa. Era uma arma que lançava pedras dependendo da estatura ou da força de quem estava manuseando. No caso, Davi. Davi não tinha força. Então ele não podia lançar a pedra com muita força, porque ele não tinha força. E Davi anda com essa funda e chega até o acampamento. E quando ele chega lá, ele vai descendo o vale. E quando ele desce o vale, ele se depara com um gigante, desafiando e afrontando o povo de Deus. E ele olha para aquele povo e diz: por que vocês não vão enfrentá-lo? Deus não está conosco? E o povo com medo. E os irmãos dele: mas Davi, ele tem muita força, ele vai nos aniquilar. Porque o que você está fazendo aqui? Seu lugar é no campo. E ele diz: mas eu vou lutar. Eu vou matar esse gigante. E o povo todo desacreditando de Davi. Até que chega aos ouvidos do rei que um guerreiro tinha se disponibilizado para lutar. Aí Saul, todo esperançoso: eita, ele tem muita força, certamente é alto, certamente tem muita força física para poder destruir esse gigante, certamente tem muita experiência militar para enfrentá-lo. Aí quando o povo chega lá e apresenta, creio eu que Saul olhou assim, abaixou a cabeça: é esse menino? Esse menino que vai enfrentar um gigante daquele tamanho? É esse menino? E vai, Davi diz: sou eu. Deus já me entregou a cabeça daquele gigante nas minhas mãos. Aí Saul disse: não, mas você não tem estatura, você não tem um físico adequado. Deixa eu te equipar com minha armadura. Aí vai Saul, entrega a armadura dele a Davi. A Bíblia diz que a armadura era muito grande para Davi e muito pesada. E o rei disse: vá com essa armadura que você ficará mais protegido. O rei, já sabendo que certamente ele ia morrer, não ia ter nem chance. E vai Davi, diz: não, essa armadura é muito pesada, eu não vou conseguir lutar com ela. Aí o rei disse: mas vá com ela. E Davi diz: não, a minha força e o meu escudo está em Deus. Aí Saul decide mandar Davi para o campo de batalha. Aí Davi vai e desce o vale. Ele desce o vale, lembre. O gigante estava assolando aquele reino. Estava causando e trazendo sofrimento para aquele reino. E Davi vai com coragem. Deus usa ele e ele desce no vale. Chegando lá no vale, ele encontra uma providência. 5 pedras que estavam no riacho. Ele pega e começa a escolher para ver qual era melhor. A melhor, a que tinha mais aerodinâmica, a que era melhor. Ele vai lá
escolhe. Chegando dentro do vale, Golias vai estar lá. A Bíblia diz que o exército filisteu estava no topo do vale de um lado e o exército de Israel no outro. O exército de Israel já estava preparado para correr, pois sabia que Davi iria morrer. E se ele morresse, vale lembrar que o tratado era: se Golias derrotasse, o exército de Israel teria que servir aos filisteus. Mas se o menino que se voluntariasse, ou o adulto, ganhasse, aí a Filista teria que servi-los. E o povo de Israel já estavam todos com as malas prontas para saírem correndo. Aí onde eu olho, penso, como aquele povo tinha tanta pouca fé. Vale lembrar que o povo de Israel basicamente viveu a vida toda deles do lado de Deus. Foi eles que viram quando o exército filisteu 4 vezes maior do que o deles vieram e atacaram Israel para saquear. E Deus usa Samuel para Samuel orar. E quando Samuel ora, a Bíblia diz que caem bolas de fogo, caem raios e aniquilam completamente o exército filisteu. E o povo de Israel, vendo todos aqueles feitos, prodígios e maravilhas de Deus, estavam era com medo, já estavam arrumando as malas para quando Davi perdesse, eles pudessem fugir. E vai, Davi desce ao vale, pega as 5 pedras e desafia o gigante. Quando o gigante olha, diz: Você, de tantos e tantos bravos homens que eu ouvi serem falados de Israel, todos com uma bela estatura, uma alta estatura, eles mandam você, um menino pequeno, uma criança, para morrer nas minhas mãos. Aí Davi diz: ainda hoje, seu corpo estará sendo devorado por corvos e urubus. Aí vai Golias, começa a rir. Aí Golias olha para Davi: moleque, você está muito enganado. Ainda hoje eu estarei roendo seus ossos como café da manhã. E Davi, naquele momento, creio eu que ele, de certa forma, teve um pouco de medo, teve um pouco de receio. Mas Davi, ele tinha algo que nenhum guerreiro de Israel estava tendo naquele momento: convicção, fé em Deus. Mas por quê? Porque ele estava adorando a Deus. Aí começa a batalha. Golias tinha tudo para vencer. Aí vamos voltar para aquele dado. Para se lançar uma funda, precisa ter uma grande força para causar algum dano. Só que Davi não tinha toda essa força. Davi, ele pega uma pedra, preste só atenção, de 5 pedras ele só pegou uma. A funda, ela é uma arma que pode atirar até 3 pedras, porque ela não é precisa. Geralmente alguém daquele tempo usava 3 para lançar as 3 e alguma daquelas acertar, porque a funda não é precisa. Só que Davi, com tanta fé no Senhor, ele só pega uma. Pega aquela pedra e coloca na funda e começa a girar. Basicamente, se fosse olhar pelos olhos humanos, se aquela pedra acertasse em Golias, não ia fazer nem cosquinha, como se diz. Na verdade, nem iria acertar, pois a pressão é muito baixa. Só que Davi, com tanta fé e com tanta convicção no Senhor, ele pega aquela funda, gira e lança, e atinge em cheio na testa de Golias. Golias cai, Davi pega a espada dele, corta a cabeça de Golias. E vai Davi, olha e diz: o meu Deus não é fraco. Aqui está o que eu disse. Ainda hoje a cabeça e o corpo de Golias estarão entregues aos corvos e aos urubus. E assim foi feito. E resumindo mais, Deus
coloca Davi no tempo certo e na hora certa, e ele se torna rei de Israel, sem precisar participar de guerras contra o seu próprio povo. Deus já tinha tudo preparado para ele ser rei. Só que agora vamos ao ponto da palavra. A que ponto queremos chegar? Como eu já disse, o principal fundamento para Davi derrotar Golias foi a adoração. Porque se Davi não tivesse passado pelo processo de cuidar de ovelhas, de adorar a Deus no campo, se Davi não tivesse passado pelo processo de enfrentar ursos e leões e ser vitorioso, ele não venceria do gigante. Se ele não tivesse fé no Senhor, ele não venceria do gigante. Deus capacitou Davi para se tornar rei. Assim como ele também pode te capacitar para fazer a diferença nessa geração. Assim como também ele pode te levantar e te erguer para ser uma bênção nessa geração. Não importa quem você seja, não importa o que as pessoas dizem de você, Deus vai te erguer e vai usar você para fazer a diferença nessa geração. Mas você só vai fazer isso se você primeiro adorar Ele em espírito e em verdade. Se você tiver fé. E quando eu estava sentado ali, quando iniciou o culto, já começou o culto, sentindo a presença de Deus. Deus mandou eu dizer uma palavra para uma pessoa. E eu disse: Senhor, vai me confirmando, vai me confirmando. Agi que nem Gideão. Gideão, ele não foi logo de primeiro, ele ficou pedindo confirmação a Deus até Deus confirmar. E Deus foi confirmando. Palavra que o pastor Maciel trouxe, os louvores, a palavra que também o missionário Márcio trouxe. E Deus foi confirmando. Quero que venha aqui na frente aquele menino que fez a oração inicial aqui, iniciando o trabalho. Pode se ajoelhar. Pode se ajoelhar. Assim diz o Senhor: eu estou te usando. Eu estou te capacitando. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É raro encontrar uma pessoa que tenha uma sinceridade igual à sua. Assim diz o Senhor. A sua oração chegou até mim. A sua oração chegou até mim. Uma oração sincera, que eu vi sinceridade nela. E eu vou te usar. Eu vou te usar assim como Davi estava passando pelo processo. No campo ninguém estava dando nada por ele, tocando harpa, adorando a Deus com louvor. Assim também está te hoje, orando aqui neste púlpito, orando, agradecendo a Deus. Mas Deus vai te pegar e te colocar num local que muitos e muitos vão te honrar. Assim diz o Senhor: eu estarei te capacitando para algo maior. Eu estarei te capacitando. Muitas pessoas podem olhar para você e te ver como alguém qualquer, te ver como alguém não capacitado, mas eu te vejo como meu filho.
eu te vejo como uma pessoa capacitada na minha obra. E eu vou te usar. Eu via esse jovem erguendo as mãos para pessoas enfermas e elas sendo curadas. Eu via esse jovem expulsando demônios com o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça em sua vida, é necessário você continuar no caminho. Não se desvie. Não se desvie. O mundo só tem coisa ruim para lhe dar. Fazer como o pastor Rosenberg lá de São José diz: o pecado é lindo, cheiroso, bonito, mas no final só tem coisa ruim. Não se desvie do caminho, porque grandes coisas eu farei em sua vida. Não se desvie do caminho, não se desvie. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que aconteceu quando alguém decidiu se desviar? Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra. Deus mandou e disse: Ló, logo cedo já é para você estar bem longe de Sodoma e Gomorra. Cedinho, Ló ainda estava na porta, não estava longe. E Ló decide ir. E Deus, a ordem que Deus disse que era para ninguém olhar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Eram para eles irem olhando sempre para a frente. Só que chega um ponto que a mulher de Ló decide olhar para trás e Deus a castigou. Deus tirou a vida dela. Então eu tenho propósito na tua vida. Mas não se desvie, porque se você se desviar, eu não me responsabilizo. Siga firme nos caminhos do Senhor, porque grandes coisas Ele fará em sua vida. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.